28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+. Hoje celebramos a existência da diversidade de gênero no mundo, de combate ao preconceito e a conquista por direitos desses grupos. CPI da Covid, depoimento dos irmãos Miranda levanta a suspeita de crime de corrupção na compra das vacinas. Pressão para assinatura de contrato e avisos sobre irregularidades apontam a omissão do governo na superação da pandemia. Manifestação anti-Bolsonaro foi antecipada e já tem nova data. Dia 3 de julho acontece mais um ato de pedido pelo impeachment presidencial. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Em 1969, uma revolta em um bar da comunidade LGBT em Nova York, e que ficou conhecida como a Rebelião de Stonewall, fez nascer a marcha e o ponto de partida para a celebração do orgulho LGBTQIA+, conquistada com muita luta e resistência. O dia de hoje diz muito sobre ser o que se é e ser respeitado em todas as esferas da sociedade. Naya Tawani preparou uma reportagem especial sobre a importância dessa diversidade existir também na política. Trilhos do Brasil. A caminhada de luta do movimento LGBTQIA+, no Brasil, sempre foi intensa. Na política, esse cenário se repete. Nas últimas eleições de 2018, o país contou com o avanço da representatividade dessa população nos espaços de poder, totalizando 8 parlamentares federais eleitos. Já no cenário das eleições municipais de 2020, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, levantou que o número de pessoas trans eleitas a cargos públicos quadruplicou em relação às votações de 2016. Mesmo diante desse contexto, ainda temos muito a que avançar. É o que explica Daniel Cabral, o primeiro vereador homossexual no município de Viçosa, em Minas Gerais. Nós temos muito o que contribuir, é muito necessário que a gente ocupe esses espaços e, acima de tudo, que a gente se una enquanto um só coletivo, justamente para a gente conseguir mais ocupar esses espaços. E nós temos capacidade para pautar N pautas hoje que o Brasil realmente precisa, que a nossa cidade precisa, em vários eixos, né? Porque a gente realmente traz essa diversidade, esse novo olhar para a esfera da administração pública. Em um histórico onde o espaço da política institucional já foi negado a essas pessoas, ocupar o Congresso e as câmaras municipais é uma ferramenta de luta e de inserção do debate para construir políticas públicas efetivas para essa população, como explica Joane Bastos, do Instituto Brasileiro Trans de Educação. Precisamos refletir que muitos desses parlamentares LGBTQIA+, que estão colocando seus corpos como também pautas políticas, mas não somente isso, né? Além de pautar demandas das suas comunidades, também tem acrescido também de pautas para todas as pessoas, né? A conquista destes espaços e na garantia de direitos para a população LGBTQIA+, também representa um avanço para toda a sociedade brasileira, fortalecendo a democracia e diversidade no país. OK, Masculinidades Transatlânticas. Esse é o nome de um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc e que propõe uma reflexão profunda sobre masculinidade plural e diaspórica. A estreia do projeto acontece daqui a pouco e quem nos faz o convite é o Felipe Couto, artista e idealizador dessa ação. Parada Cultural. Eu sou Felipe Couto, artista e idealizador do projeto OK, Masculinidades Transatlânticas, que estreia às 20 horas de hoje, dia 28 de junho, dia que celebramos o orgulho LGBTQIA+. Esse trabalho, inspirado no pensamento, na visão de Beatriz Nascimento, traz vozes LGBTQIA+, para discutir outras possibilidades de masculinidades e a sua relação com a rua. Então, vamos estrear a video performance, que foi gravada nos entornos do terminal Jabaquara, Lapa e Cachoeirinha, e vai ser transmitido pelo Simpla
Então você pode retirar seu ingresso, só buscar OCO, Masculinidades Transatlânticas. E além disso, teremos a primeira temporada da Rádio OCO, um podcast que vai trazer temas sobre sexualidade, sobre saúde, sobre corporalidade, sobre erotismo e outras questões relacionadas a gênero. E também um zine com textos, poesias sobre masculinidades e outras questões que nos cruzam. Obrigada, Flip. Vale dizer que a temporada de OCO Masculinidades Transatlânticas fica em exposição até o dia 4 de julho e funciona de segunda a domingo, às 20 horas. Bom, e a entrevista de hoje é com a Janaína Oliveira, da Rede Afro-LGBT. A repórter Nayata Wani teve uma conversa sobre a importância e os benefícios das lutas LGBTQIA+. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, hoje nós vamos conversar com a Janaína Oliveira, da Rede Afro-LGBT e secretária LGBT do PT, sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Janaína, seja muito bem-vinda ao programa. Nesse dia, do Orgulho LGBTQIA+, quais são as principais conquistas a serem celebradas hoje? As principais conquistas, infelizmente, hoje vêm do judiciário, né? Acho que é importante a gente demarcar isso. Acho que o principal foi a criminalização da LGBTfobia, por 2 décadas em que o Legislativo Federal sequer debateu sobre o assunto, e aí o STF precisou se posicionar para assegurar a vida, né, e os direitos da população LGBTQIA+. Acho que isso é uma bandeira importantíssima, histórica. O reconhecimento da união estável, entre tantas outras. Você comemora avanços no campo do judiciário, mas a gente continua resistindo e cobrando os avanços por parte do Legislativo, mas, infelizmente, por parte do Executivo, a gente tem um cenário em que a gente não tem que comemorar, só cobrar. Foram exatamente todas as políticas desmontadas, da educação ao que eles chamam hoje de Ministério dos Direitos Humanos. Eu queria que você destrinchasse mais de que forma este governo ele ameaça a vida dessa população. Essas representações que hoje se encontram no governo federal, elas não são novidades para nós. Damares, Jair Bolsonaro, então, o próprio Guedes, nenhum deles são nenhuma novidade. Eles já tinham um posicionamento de discurso conservador, e esse discurso conservador foi pilar, que acho que é importante demarcar isso, não é só esse campo de desestruturação do país, mas a pauta do conservadorismo como um pilar para desenvolver os trabalhos do governo. E esses trabalhos, obviamente, implicam no desmonte da política pública para a população LGBTQIA+, para a população negra, para mulheres, para pessoas com deficiência. Então, você tem um governo que desmonta políticas públicas e que reconhece nas ditas minorias que o papel que elas tinham socialmente, elas não deveriam mais estar ocupando. Nas últimas eleições, tanto em 2018 quanto em 2020, a gente viu um aumento da representatividade dentro da política, mesmo que pequena, mas houve esse aumento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê os ataques aos representantes, já eleitos. Eu queria que você falasse de que forma, mesmo eles estando ali ocupando esses espaços, estes cargos, esses ataques, essas ameaças acabam afetando a governabilidade dessas pessoas, né? Foi muito importante. No momento que você teve, travestis e transexuais eleitas, você teve mais mulheres negras eleitas, você teve as mulheres jovens ocupando esse espaço, você criou. Há uma esperança. 2020 foi um sinal para nós de esperança. Há uma esperança de que a gente, em 2022, possa ocupar mais espaços, avançar e vencer todo esse processo. Mas, em contrapartida, é óbvio que os setores que estão estruturados na moralidade, no conservadorismo, no bom costume, nesses discursos que são um arcabouço para promover a discriminação, para promover o discurso de ódio, não deixaria isso tão barato. Quando você percebe que esse espaço é ocupado por uma mulher negra travesti, que não nega que é travesti naquele espaço, há uma afronta. Há uma afronta estrutural ao patriarcado, ao sexismo, ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, e isso incomoda. Acho que se a gente não compreender que a liberdade de expressão não pode ser um instrumento para a violência, se a gente não entender que outros espaços podem sim ser ocupados para quem está na periferia, para quem é preto, para quem é LGBTQIA+, para quem é mulher,
que a gente não precisa adotar o estigma e ficar naquele espaço, que a gente pode cada vez mais alvejar outros espaços, a gente não vai conseguir mudar o cenário. E o último depoimento da CPI da Covid, dado pelos irmãos Miranda, complica ainda mais o histórico sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. O deputado Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, disse que alertou o presidente sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin. O seu irmão, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, relatou ao Ministério Público Federal ter sofrido pressão para assinar o contrato. O crime de corrupção na compra das vacinas já está sendo considerado. O repórter Afonso Bezerra nos conta mais detalhes sobre a CPI e os últimos acontecimentos. Confira. Nacional. Com mais de 8 horas de duração, o depoimento do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e de seu irmão, o deputado federal do DEM, Luiz Miranda, aumentam os indícios colhidos pela CPI da Covid no Senado para sustentar o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Os irmãos denunciaram uma pressão excessiva da cúpula do Ministério pela aprovação da vacina da Covaxin e apontaram a interferência do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, na operação do esquema. Segundo eles, o governo se empenhou na compra superfaturada do imunizante e Bolsonaro estava ciente de todos os detalhes. O professor de ciência política Francisco Fonseca avalia que agora as investigações ganham nova relevância. Agora, além deste aspecto, né, do não enfrentamento, de atuar para propagar o vírus, também se descobriu de maneira muito vigorosa, com muitas evidências, que há uma corrupção absolutamente marcante neste processo. De acordo com o depoimento dos irmãos Miranda na CPI do Senado, houve um engajamento atípico do governo em relação à compra da vacina da Covaxin. As divergências foram observadas quanto ao pagamento, à oferta das doses e na indicação das empresas intermediárias. A CPI pode comunicar ao STF que o presidente Bolsonaro, neste caso, cometeu crime de prevaricação. Em nota, o deputado Ricardo Barros negou envolvimento no caso. Hélida Helena, da União Nacional dos Estudantes, opina que este fato impulsiona as mobilizações de rua contra o presidente. A faísca aí num caldeirão de pólvora já da indignação do povo brasileiro diante dessa situação, né? A fome e a pobreza voltando para a vida do povo, as pessoas morrendo, a vacinação que, né, ainda está travada, por conta do governo federal, né? Os atos de rua convocados pela campanha Fora Bolsonaro foram antecipados para o sábado, dia 3 de julho. A decisão foi diretamente influenciada pelos novos fatos colhidos na CPI da Covid no Senado. Miguel Stedley avalia o novo cenário político no Brasil junto à entrega do superpedido de impeachment, que acontecerá na quarta-feira, dia 30. Ele nos convida a uma reflexão sobre o atual contexto e a continuação das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Embarque imediato. A semana passada mudou sensivelmente a qualidade da luta política. E nessa semana nós teremos a apresentação do superpedido de impeachment na quarta e novas mobilizações do Fora Bolsonaro no sábado. Nesse cenário é preciso ficar atento a todos os sinais. A direita e o mercado financeiro já perceberam que o governo não se sustenta mais, mas é a oposição pela esquerda quem dirige as manifestações e acumula com as vitórias. A oposição pela direita vai ser dirigida pela esquerda? Vai continuar esperando ou vai encontrar uma saída pela direita? E o Exército? A narrativa governista joga o general Pazuello na fogueira pela compra da vacina indiana. O Exército vai comprar na própria carne para se desvencilhar de um escândalo ou vai proteger os seus novamente? Portanto, é preciso estar atento aos movimentos dos protagonistas e dos coadjuvantes. Mas principalmente, agora quem dá a temperatura na fervura é a CPI, mas principalmente as ruas. O Programa Central do Brasil fica por aqui, mas antes, deixo registrado o meu carinho a toda a comunidade LGBTQIA+, que continuemos na luta por direitos e resistindo.
Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Até amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.